de clientes. Cadastro de clientes, a gente tem várias situações aqui de bloqueio, de restrição, bloqueio coleta, bloqueio remetente. Essa é a tela principal do cadastro de clientes, onde eu tenho vários tipos de pesquisa por CNPJ, por razão, por nome fantasia, cidade, inscrição, endereço, né? Representante, setor, data de cadastro. No caso aqui eu peguei por CNPJ, pesquisei, ele me trouxe esse cadastro. Bom, aqui eu tenho várias situações. Vamos começar aqui pelos limites de caracteres. À medida que você vai digitando, eu vou subtraindo, né? São 60 caracteres aqui no máximo. Tá? Isso em qualquer campo. 80 caracteres, 30 caracteres. O bairro tem que ser no mínimo 2, no máximo 40. A cidade, sempre eu vou digitar o nome da cidade, teclar Enter e selecionar na lista. Por quê? Por causa do código IBGE. Então eu tenho um cadastro de cidades. O país já vem automático. O país eu uso porque estamos preparados já para o conhecimento de exportação. Então tem códigos de país diferente. Isso eu importo da nota automaticamente. Se não tiver o país cadastrado, eu cadastro o país, o código, isso é automático. Assim como também telefone, se tiver no XML da nota, eu vou importar automaticamente e vou cadastrar. Caso queira cadastrar manualmente, é só eu colocar aqui contato e adicionar. Não preciso colocar o parênteses ou espaço. O e-mail, mesma coisa. Quero cadastrar um e-mail. Adicionei. Caso eu queira apagar, dou um clique duplo. Excluir o contato. Sim, apaguei. Esse botão aqui é um atalho para o Outlook, para um novo e-mail. Então, por exemplo, se eu quiser mandar e-mail para esse e-mail, esse aqui, seleciono, cliquei no Outlook, ele já vai me abrir o novo e-mail, né, essa é uma mensagem sem título, e já colocar no campo para aqui todos os e-mails separados por ponto e vírgula. Isso aqui a gente já havia visto, que seria a hora inicial, final, né, e observação do horário de atendimento para a coleta. Uma outra coisa importante que a gente tem que estar observando é em relação aos tipos de e-mail. Durante os vídeos vocês vão estar vendo que, por exemplo, o XML é do CTE. O XML NFE é da nota fiscal. Então, a partir do momento que eu cadastrar aqui um e-mail para nota fiscal, a hora que eu emitir uma nota, é disparado um XML, um PDF para esse e-mail desse cliente destinatário, no caso da nota. Tá? Observações, endereço de cobrança, que pode ser diferente do endereço principal, assim como o endereço de coleta. Lembrando que se eu preencher o endereço de coleta aqui, lá na coleta, lá no cadastro de coleta, vai prevalecer esse endereço aqui, e não o endereço principal. Tá? E financeiro. Financeiro eu tenho desconto,
caso eu tenha algum combinado com o cliente, eu posso estar colocando aqui. A forma, por exemplo, esse cliente só boleto pelo Bradesco, com registro, sem registro já está morrendo, já morreu, né? Não existe mais. E tipo de cliente, eu posso estar separando o cliente por tipo. Isso a gente vai ver mais para frente. Aqui eu tenho algumas situações de estar individualizando o cliente. Por exemplo, eu tenho uma condição na conta corrente, a gente vai ver também lá no financeiro, que é protestar com 5 dias úteis. Mas para esse cliente aqui, eu quero protestar ele com 10 dias úteis. Eu posso estar colocando isso aqui, especificando. Aqui tem algumas observações, que se for vazio, vou obedecer ao cadastro da conta corrente. Se for 0, não vai protestar esse cliente. Porém, os outros que estão lá, que eu estou fazendo faturamento, vão obedecer a conta corrente. Se for maior que 0, eu vou ignorar o cadastro de conta corrente, que pode ser que lá esteja a não protestar, e vou protestar o cliente caso ele não pague no vencimento. E mostrar vencimento no DACT. Se eu marcar aqui, vai aparecer o vencimento lá no DACT impresso e no XML. Tá? Aqui são as tabelas por região. A gente viu a tabela de forma padrão, né, por peso, percentual, várias situações lá. A tabela região a gente ainda não viu. A gente vai estar vendo mais para frente. Voltando aos dados principais aqui, eu tenho uma outra situação, que são os bloqueios. Mas antes, aqui também tem umas funcionalidades, tá? Esse botão, por exemplo, liga direto com a receita. Cliquei, digito CAPTCHA, teclei Enter, ele me traz a consulta da receita. Um desconforto é o fato de que, se tiver inscrição estadual, ainda a gente não está tendo essa consulta online. Mas fora isso, traz todos os dados aqui. Dei um confirmar. Eu vou mandar esses dados lá para o cadastro. Não salvei, então se eu voltar aqui vai estar inalterado. Esse botão histórico mostra o histórico tanto indo como vindo ou como pagador. Eu controlo a consulta, a visualização por aqui, né? Por data crescente, decrescente, por remetente. Posso exportar isso para Excel. Vem nesse formato aqui, lista rápida, né? Fica fácil a visualização. Esse aqui é um link também com o Google Maps. Quero saber onde é esse cliente. Cliquei no Google Maps, ele fala para minha posição. E aqui o usuário que cadastrou, a data do cadastro. E o último usuário que entrou, alterou e a data da alteração. Bloqueios. Bloquear coleta. Altera. Teste de bloqueio de coleta. Salvei. Movimentações. Suponhamos que eu vá fazer uma coleta para esse cliente. Eu até tenho uma pronta aqui. Se eu alterar e salvar, não vai mudar nada porque já estava salvo aqui. Porém, se eu der um novo, volume 1, peso, tá. Salvei. Opa, o cliente está com restrição. E aqui vai aparecer o texto que está lá no cadastro de cliente. No caso, eu coloquei teste de bloqueio de coleta.
Posso continuar? É só um aviso. Se eu der sim, vai salvar. Esse é o bloqueio de coleta no cadastro de cliente. A restrição. A restrição também não vai bloquear totalmente. É mais um aviso lá no conhecimento. Então, se eu vier aqui, teste de bloqueio, restrição. Salvei. Movimentações, CT digitação. Eu acho que eu já tenho alguma coisa em digitação aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vou alterar e vou salvar. Opa, tem restrição aqui. Ó. Aí vai aparecer a mensagem. Motivo, tal. Deseja continuar? Sim. Vou fazer o conhecimento sem bloqueio total. Bloquear. Esse aqui já bloqueia de vez o cliente. Vou alterar aqui. Bloqueado. Permanentemente. Salvei. Um detalhe é que à medida que eu vou mudando os bloqueios aqui, as restrições, vai mudando a cor aqui também na pesquisa. Por exemplo, cliente bloqueado, uma lista fica fácil de visualizar. Está né? Em vermelho, está bloqueado. Bloqueado, sim. Ativo, sim. Tem restrição na coleta. Uma outra funcionalidade aqui é esse balãozinho né? Na consulta. Você tem uma prévia dos contatos. Acho interessante. Bom, o cliente está bloqueado. Consigo fazer um conhecimento? Vamos ver. Edite o conhecimento, altera, salva. Ele já identificou que tem uma coleta lá em aberto, não vou usar. Tem restrição, mas a restrição não bloqueia totalmente. Agora, atenção, cliente travado, não calcula frete. Esse cliente está bloqueado. Então, sem valor de frete. Ficou aqui o valor da pré-fatura, mas o conhecimento está em edição. 56021. Se a gente entrar de novo aqui, vai ver que na verdade aquele valor é porque ele está aqui ó, na pré-fatura. Esse conhecimento em edição aqui ele não estava bloqueado. A gente está só fazendo um teste. Esse é o bloqueio total. Fora o bloqueio total, eu tenho uma situação do bloqueio remetente. E bloqueio remetente? É aquele embarcador que sempre manda nota fiscal com volume e peso errado, meia nota, e a gente, no dia a dia, no fluxo, é difícil identificar isso aí. Mas identificamos, começou a reincidir esse tipo de coisa, vamos colocar uma observação. A diferença a questão é que vai bloquear mesmo. Tá? Teste de bloqueio de remetente. Salvei. Vamos pegar um conhecimento em edição, no caso desse cliente, né? Alterei, salvei. Não quero usar a coleta. Já sabemos que tem restrição. Bom, o cliente está travado e também tem o cliente bloqueado devido à reincidência na emissão de notas com volume e peso errado. Motivo que você informou lá e as providências. Que vai estar alertando o usuário aí a estar tomando as providências. Ok. Se o usuário que está digitando no digitador tiver a senha, consegue continuar. Se não consegue. Vai ter que pedir a gerência para estar vendo que houve e está desbloqueando o cadastro, senão não vai conseguir. Ok? Isso é inválido. Vamos voltar lá no cadastro de cliente. Esses são os bloqueios.
os bloqueios e uma prévia do cadastro de cliente. A gente vai ficar só mesmo com a questão para estar vendo no futuro da tabela por região, e depois o financeiro a gente vai estar simulando alguma coisa também. Para estar trazendo o padrão na hora de faturar o cliente, entre outras situações. No caso, o tipo de cliente também a gente vai estar vendo. Aqui tem a tabela inicial, que é uma tabela padrão do cliente. Lembrando que esse cliente, caso a gente faça a tabela por região, ele tem uma tabela padrão, mas pode ter infinitas tabelas por região. Quando eu vou calcular o frete, primeiro eu verifico se tem tabela região. Não tendo tabela região, eu vou para a tabela padrão. Não tendo nenhum dos dois, eu pego a tabela padrão do sistema, do conjunto lá de tabelas. Sempre vai ter uma padrão. Aqui nessa framezinha, a gente tem algumas situações também. Não cobrar ICMS na composição, que também tem lá na tabela de frete, né? Cobrar ICMS sobre o valor do frete, ou seja, eu vou pegar 12% vezes o valor do frete, e não a forma correta, que seria, por exemplo, o valor do frete dividido por 0,88, sendo o ICMS 12%. Vamos achar o total do frete com ICMS. Total do frete menos a base é igual ao valor ICMS cliente. Mas eu tenho transportadoras que não fazem assim e fazem erroneamente o valor do frete vezes o ICMS, vezes o percentual do ICMS. Aqui o não contribuinte ICMS, optante simples. Isso aqui é um negócio interessante também, porque, por exemplo, se a gente tem aqui várias empresas cadastradas, além de filial, o sistema é multi-empresa, né? E eu não quero ultrapassar o teto. Essa é uma situação. Outra situação é, eu quero emitir a partir da empresa, da minha empresa simples, para o cliente que é optante simples. Então eu tenho como controlar isso aqui também. Cliente correntista, né? Parceiro, a transportadora no caso. Se esse cliente é de difícil entrega, que é o TDE, ou TDA, taxa de difícil entrega ou taxa de difícil acesso. E se esse cliente, por exemplo, chegou no teto da empresa A, mas caramba, esse cliente eu só posso emitir conhecimento pela empresa A. Então eu venho aqui e marco ignorar limite de faturamento filial. Aí eu vou, mesmo no teto, mesmo no limite, eu vou conseguir emitir o conhecimento pela empresa A. E é isso aí. Basicamente, esse é o cadastro de cliente. Aqui eu tenho um PDF, né, que é a ficha do cliente. Imprime todos os dados, os contatos, a tabela, caso tenha, né? No caso aqui a gente tem uma tabelinha simples. Se eu tivesse uma faixa de peso, iria aparecer aqui embaixo. Tá? E esse é o cadastro de cliente.